Flávio Dino tenta botar freio nos gastos do Centrão com o orçamento público. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixa teu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar no meio do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Sexta-feira, 2 de agosto, e o ministro Flávio Dino determinou, na quinta-feira, 1º de agosto, ou seja, na véspera de eu gravar esse vídeo, que as emendas parlamentares só sejam realizadas dentro dos estados dos próprios parlamentares, dos próprios deputados e senadores. Isso quer dizer que um deputado ou um senador de São Paulo, por exemplo, só pode destinar emendas ao seu estado, assim como o governo federal só poderá pagá-las sob essa condição. Caso algum membro do Congresso Nacional, inclusive, tenha essa coisa aí, dê uma de doido e faça emenda para outra unidade federativa. O parlamentar de São Paulo faz uma emenda para Alagoas, ou de Alagoas para São Paulo, enfim. Tem ocorrido muito que parlamentares destinem emendas a ONGs, inclusive situadas em outros estados, que não os seus de origem, ou até para governos mesmo de outros estados, prefeituras, enfim. A gente sabe que muitos dos serviços já no Brasil são terceirizados, né? São executados por empresas terceirizadas. E aí essas empresas têm donos, proprietários, relações com figuras do Brasil inteiro. E esse fato desse pagamento, por exemplo, a ONGs de outros estados, enfim, levanta muitas suspeitas, né? Por exemplo, imagine que eu faço uma emenda para uma ONG de outro estado. Sou aqui de Alagoas e faço uma emenda para uma ONG lá, sei lá, do Amapá, por exemplo. Esse recurso acaba voltando para a minha base aqui em Alagoas de forma terceirizada, porque aquela ONG ela é de lá, mas ela presta um serviço aqui, ou ela contrata de lá que o seu programa, seu serviço primário, né, originário, motivador da ONG, seja executado por uma empresa terceirizada aqui em Alagoas, vai e volta. E essa triangulação, e eu não estou dizendo que há ilegalidade necessariamente nisso, mas essa triangulação dificulta o rastreio do uso desse recurso que é público, né? O Flávio Dino também determinou que as emendas para a área de saúde só poderão ser executadas, pagas, feitas, enfim, a partir de uma autorização prévia do Sistema Único de Saúde. Ou seja, o parlamentar não pode inventar aqui uma emenda porque município tal está precisando de dentadura. Mas o SUS diz que lá não precisa de dentadura, por exemplo. Então, essa emenda não poderá ser feita, efetuada, paga, etc. E para os municípios e estados que receberem os recursos, será necessário apresentar um plano de trabalho, o objeto a ser executado, como uma obra, reforma, serviço, enfim, a finalidade e o prazo da execução para causador, motivador do recebimento dessa emenda. E o governo federal só poderá liberar os recursos dessas emendas após o atendimento dessas exigências. O ministro Flávio Dino determinou ainda que a CGU, a Controladoria Geral da União, faça, em até 90 dias, uma auditoria em todos os repasses de emendas que beneficiaram as ONGs e outras entidades do terceiro setor desde 2020. A decisão do Flávio Dino se deu após a audiência de conciliação sobre o uso das emendas parlamentares, pagamento das emendas parlamentares. Foram convocados representantes da Câmara dos Deputados, do Senado, do Tribunal de Contas da União e da Procuradoria-Geral da República. E aí, essa audiência de conciliação não chegou a acordo e o Flávio Dino tomou essa decisão. Mas é bom a gente lembrar que em dezembro de 2022,
o STF entendeu que as emendas chamadas de RP9 elas eram inconstitucionais. As RP9 chamadas conhecidas como popularmente de orçamento secreto, ou como chama a Câmara dos Deputados, de emendas do relator. Mas após a decisão, o Congresso Nacional aprovou uma resolução que mudou as regras de distribuição desses recursos por emendas, das emendas de relator, para cumprir a determinação da Corte, entre elas aumento de poder, enfim, das emendas de comissão, por exemplo. Até as pedras sabem que o Congresso Nacional tem tensionado a relação com o Poder Executivo e cobrado a fatura através do pagamento das emendas parlamentares. A cada ano, o Parlamento Brasileiro, o Congresso Nacional, abocanha uma fatia maior do orçamento da União, inclusive engessando o governo federal de executar suas ações e programas. Desde o golpe de 2016, o Parlamento Brasileiro passou a dar saltos em relação ao seu poder, junto à execução do orçamento público. Já lá atrás, logo após a Constituinte, muita gente fez essa avaliação de que o Constituinte pensou um regime, um sistema de governo parlamentarista, mas acabou que a população brasileira, no plebiscito realizado em 93, decidiu pelo presidencialismo. Então ficou uma relação de muita dependência do Poder Executivo em relação ao Parlamento brasileiro para aprovar suas ações, efetuar, montar seu governo, enfim. E isso, com o tempo, o Parlamento sempre veio aumentando de poder aqui e acolá. Mas a partir do golpe de 2016, isso aumentou muito, né? Deu sobressaltos. Foi dando salto atrás de salto até a gente ter, até então, o ápice durante o desgoverno Bolsonaro. Né? E o auge no governo Bolsonaro foi com a criação das tais RP9, como eu comentei aqui, apelidadas de orçamento secreto. Elas eram inseridas pelo relator na lei orçamentária, mas sem a identificação dos seus verdadeiros autores. E ainda havia dificuldades em conferir a execução desse recurso, inclusive pela triangulação de valores repassados a ONGs, não só a ONGs, mas também às ONGs. Após a decisão do STF, a coisa andou até que melhorou um pouquinho. Mas as mudanças de regra pelo Congresso Nacional têm se mostrado, se provaram pouco ou nada efetivas. Na prática, mudou ali para permanecer a mesma coisa. Retirar esse mel da boca da criança chamada Centrão não é tarefa fácil. Depois que os parlamentares se acostumam com isso, para tirar é muito difícil, porque ninguém abre mão de poder assim. Essas emendas servem de retroalimentação para eleições, seja de prefeitos, vereadores, deputados estaduais e até governadores. E estes fortalecem a permanência daqueles parlamentares que mandaram as emendas em Brasília. E com o fim das doações empresariais das campanhas eleitorais, as emendas são como um fundo eleitoral à parte, mas que só aqueles que possuem mandato têm acesso. Essa decisão do Flávio Dino já deve ser cumprida, ela já está em vigor, mas ela ainda não é definitiva, porque ela é uma decisão monocrática. As duas casas do Congresso Nacional, por exemplo, Câmara de Deputados e Senados, vão entrar com recurso aí. Mas enquanto tiver no recurso, aí cabe interpretação, enfim, pode ser que se mantenha a decisão em vigor, vai caber inclusive ao próprio Supremo decidir isso, ao ministro que vai julgar esse recurso. Para o governo Lula, isso dá algum alívio, porque deve diminuir o ritmo das mordidas do Centrão no Congresso Nacional, pelo menos enquanto a decisão estiver em vigor, e não dá para dizer assim quanto tempo ela vai ficar em vigor. E até, quem sabe, em boa medida, né, enquanto estiver em vigor, mudar um pouco o padrão, a forma, as nuances das negociações políticas lá em Brasília, mesmo que seja um titiquinho assim. Porque nesse momento, o que a gente está vendo é só muito dessa coisa do poder, do dinheiro, né, da emenda. No início do governo Lula, quando o Lula ainda estava montando o seu ministério, né, já na transição já apresentou muita coisa, mas questionava a ausência de partidos como o PP, por exemplo, do Arthur Lira. O Arthur Lira deu a declaração dizendo que os parlamentares não queriam cargos, queriam emendas, né, cargo dá trabalho, dá dinheiro, enfim.
Há 20 anos, nos primeiros governos Lula, o Lula montou sua base na divisão do poder. E na base da divisão do poder, garantia ali a sua base parlamentar. O processo político brasileiro, essencialmente no pós-golpe de 2016, mudou essa relação muito. Parlamentares passaram a entender que não precisavam dividir poder, não. Não precisavam dividir o ônus de ser poder, bastava ter acesso às emendas. E o poder executivo que arque com os ônus do orçamento público, porque tem ônus também, você tem responsabilidade, você tem prazo para pagar, prestação de contas, cobrança das empresas que recebem contratos, todo esse tipo de coisa. Aí o parlamento fica livre ali. Né? Então, para que ministério? O Lula meio que deu uma reequilibrada nisso, né? Trazendo os partidos para a equipe, para a esplanada dos ministérios. E não garante o apoio total, integral desses parlamentares. Nunca foi assim, apesar da imprensa agora, dependente do viés editorial, meio que fingir surpresa com isso. Lá atrás, 20 anos, não era assim. No governo Fernando Henrique também não era assim, que tinha bem menos partidos no Congresso Nacional. No governo do Lula e Dilma não foi assim. No próprio governo Bolsonaro não foi assim. No período do Temer também não era assim. Não é assim nunca. E agora tende a ser menos ainda, né? Porque agora tem a questão das emendas ali e as negociações acabaram ficando sempre no varejo, nunca no atacado. Nas últimas eleições, de 2022, por exemplo, essas emendas foram fundamentais para o Centrão, ao ponto até, né, deles criarem uma PEC que permitia o pagamento de novos benefícios, o aumento dos benefícios durante o período eleitoral, contrariando inclusive a lei das eleições. Jamais aprovariam esse tipo de coisa para ajudar Bolsonaro, no caso, porque era o presidente da vez em busca da eleição, não fosse a brincadeira, entre aspas, em relação às emendas. E não que os parlamentares também não tenham tirado algum proveito disso, uma vez que iam para suas bases dividir a paternidade dos pagamentos desses benefícios. Né? A tal PEC da bondade, como ela ficou conhecida, que poderia ser muito mais chamada de PEC do rombo, foi derrubada pelo STF também nesta quinta-feira, 1º de agosto, também na véspera de eu gravar esse vídeo. Mas só para a gente entender, há poucos meses da eleição presidencial de 2022, essa emenda instituiu o estado de emergência no país por causa da alta do preço dos combustíveis. Não faz sentido, né? Porque a alta de preço de combustível tem fatores internacionais, há uma série de fatores aí. E, inclusive, estava muito valendo só a lógica do dólar na Petrobras para a questão do preço dos combustíveis. Então, sob esse falso argumento, se aumentou o pagamento do Auxílio Brasil, que foi o substituto que Bolsonaro criou para o Bolsa Família. Eu já comentei diversas vezes aqui que, apesar da imprensa tratar como a mesma coisa, não era a mesma coisa. Bolsa Família exige uma série de condicionantes, o Auxílio Brasil não. E aí se aumentou durante o período eleitoral o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais. Essa PEC também aumentava o valor do Vale Gás para 120 reais e criou novos benefícios, como auxílio a taxistas e caminhoneiros durante o período eleitoral. O custo estimado na época dessa brincadeira aí foi de 41 bilhões de reais. Temos aí mais um exemplo que mostra o gigantismo que foi a vitória de Lula em 2022. Mas isso não impediu a eleição dos parlamentares do Centrão, como na época eu cantei aqui no canal do YouTube, tem vídeo aqui falando sobre isso. Enfim, ainda haverá muita luta política por causa dessas emendas, que estão servindo até como base para mudar o sistema de governo do país, de presidencialista para parlamentarista, ou semipresidencialismo aí, como diz o Luiz Barroso, do STF, e o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Eles já estão, de fato, cada vez mais se tornando poder executivo na prática o Congresso. Então já fica com essa besteira aí de mudar, aí joga de vez o poder direto para o parlamento. E isso significa jogar de vez o poder para o centrão no Brasil, de fato e de direito, porque é o centrão que mais elege parlamentares no país. O fato é que enquanto não se mexer nisso, o centrão seguirá mais poderoso do que já é e em crescimento de poder.
já que esse é o bloco, como eu acabei de dizer, que mais elege no país, que mais elege vereadores, mais elege prefeitos, mais elege deputados federais, deputados estaduais e senadores no Brasil. É o que mais elege, porque é o que melhor domina, entre outras coisas, as eleições municipais. E essencialmente porque é o que melhor domina as disputas nas cidades médias e pequenas do país. E todo e qualquer governo a ser eleito, independente do seu viés, estará sempre sob pressão dessa turma aí.